Especialmente para você, minha amiga, você, meu amigo, estamos iniciando mais um Diálogo Espírita. Responda você, a solidariedade, na sua opinião, é um dever ou é uma virtude? Propositadamente eu vou colocar aqui as nossas apresentadoras do quadro Nós e o Mundo diante dessa mesma dúvida. E para tanto acrescento breves definições. Conforme parte de uma delas extraída da internet, um dever pode surgir de um sistema de ética ou moralidade. Já a virtude, por sua vez, é a qualidade do que se conforma, daquilo que está de acordo com o considerado correto e desejável. Por exemplo, do ponto de vista da moral, da religião ou do comportamento social. Enfim, se a solidariedade for considerada um dever, uma obrigação imposta por lei ou pela nossa consciência, não temos motivo de nos vangloriar. Se, por outro lado, a solidariedade for considerada uma virtude próxima da caridade, da mesma forma, porque Jesus nos recomendava que a mão direita não soubesse, ou melhor, que a mão esquerda não soubesse o que fez a direita. Mais sobre o tema a seguir. No quadro As Razões dos Fatos, mais alguns comentários sobre o dito popular de que cada povo tem um governo que merece. Então aproveitem bem o nosso programa de hoje. Olá, amigos! No quadro Nós e o Mundo de hoje, vamos falar sobre solidariedade, virtude ou dever. Eu estou aqui com a Maria Ana e nós vamos tentar entender um pouco a respeito desse assunto. E eu já vou iniciando aqui, Mariana, o que você acabou estudando e lendo e fazendo as suas anotações sobre esse tema tão importante, solidariedade? Então, solidariedade, ela é um sentimento de amor, de ternura para com os nossos irmãos necessitados ou que estão passando por uma dificuldade. Interessante, sabe, Andréia, que a solidariedade, ela é um sentimento, mas ela também é uma ação, porque ela nos move a ajudar, a ser solidário com aquele que está passando por aquela dificuldade. E é bem interessante, porque nós vamos recordar o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 17, que fala sobre sede perfeito. E ele vai falar que a solidariedade, nós podemos pensar assim, que primeiro ela é um dever. Ela é um dever que todos nós devemos trabalhar em nós, em prol do outro. É um dever nosso, quanto cristãos, como uma família que somos, ser solidários com o outro. Então, primeiramente, a solidariedade é um dever, mas depois que ela é bem compreendida, bem executada, que esse dever já faz parte do nosso interior, ela passa a ser uma virtude. E o que é a virtude? Ela é o mais alto grau de evolução nossa. Porque nós iremos ser solidários com o outro sem pensar. Porque muitas vezes nós somos solidários por dever, para ficar bonito, para mostrarmos para o outro. Então, nós vamos lá no Evangelho recordar que a mão direita não saiba o que a esquerda faz. Então, nós ainda estamos no dever da solidariedade, mas nós iremos evoluir para a virtude, onde todos nós vamos olhar para os nossos irmãos com amor, praticando ali o respeito, a caridade, porque nós devemos ter em mente que nós queremos que faça para nós só coisas boas. Então, se nós queremos coisas boas para nós, nós também para o outro. Interessante isso, né, Mariana? Porque no Livro dos Espíritos, você trouxe a visão aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Sobre esse tema. E no Livro dos Espíritos, a gente
havia conversado antes, né, para falar sobre esse tema. E quando a gente vai pesquisar para ver em que ponto do Livro dos Espíritos aparece, na verdade aparece no livro todo, porque o Livro dos Espíritos vai trazer a questão do desenvolvimento moral, das leis morais, da tendência que temos ainda dentro do nosso desenvolvimento de sermos espíritos que estamos, espíritos encarnados, que estamos ainda aprendendo a lidar, né, como você trouxe, num primeiro momento, um dever, até de certa forma imposto, né? Porque não é natural, e depois no segundo momento se desenvolvendo como uma virtude, não é? Mas para que a gente, segundo o Livro dos Espíritos, consigamos ter a solidariedade nascendo do nosso coração, como a Mariana trouxe, nós precisamos aos pouquinhos nos livrar do sentimento de egoísmo, porque seria o sentimento de egoísmo seria um antagônico da solidariedade, não é? Se a gente é egoísta, em qualquer nível, a gente não consegue ser solidário. O que você acha disso, Mariana? É isso mesmo, né? Porque quando nós somos egoístas, nós só estamos olhando para nós ou para o nosso próximo. Né? Então, nós vamos lembrar bem lá no Evangelho, aquela passagem assim, né? Amai os vossos inimigos. Porque se você faz o bem só para aqueles que te amam, né? Vamos dizer assim, que vantagem estamos levando? Porque os maus também se amam entre eles, na maneira deles. Então, quando nós deixamos que o orgulho, que o egoísmo tome conta de nós, há um retrocesso na escala evolutiva daquela comunidade a qual eu estou inserida, e principalmente de mim mesma. Né? Eu deixo de crescer, eu deixo de evoluir, porque eu deixo de praticar a caridade. Né? Eu deixo de praticar o maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o meu próximo como a mim mesmo. Então, se eu não me amo, eu não amo o meu próximo, e eu não amo a Deus, então eu não sou solidário. Perfeito. Então, é um exercício, seria como um exercício que nós vamos, num primeiro momento, adquirindo essas habilidades de olhar e entender o outro, porque nós também já passamos por situações de dificuldades, não é? E quando nós passamos pela situação de dificuldade, aquela mão que foi estendida nos ajuda, não é? Quantas vezes a gente pensa em situações de vida que nós todos passamos e pensamos, puxa, aquela pessoa me ajudou tanto, ela foi tão solidária comigo. Às vezes, a solidariedade não é só material, não é verdade, Mariana? A gente pode trabalhar um pouquinho essa noção de outras formas de solidariedade, além da material? Ah, sim. Às vezes, uma boa palavra, um bom conselho, um abraço. Ainda mais agora que nós saímos, né, numa dificuldade, num período em que ficamos distantes, isolados, enquanto nós estamos retornando, o que nós aprendemos com esse isolamento, com esse distanciamento? Que sozinhos nós somos feixes, juntos, né? Somos vara. Falei errado. Nós somos varas. Juntos nós somos feixes. Nós somos mais fortes. Então a solidariedade, quando nós compartilhamos e não olhamos apenas o material, nós também vamos ali estar erguendo o outro, né? Nós estaremos consolando o outro com um bom conselho, com um sorriso, com um abraço e com o nosso bom proceder, com nossos exemplos. Ótimo, e eu acho que daí linka aqui com o Livro dos Espíritos, que traz também que não basta a gente fazer o bem, não é verdade? Ou melhor, a gente precisa fazer o bem, mas quando a gente não faz o bem, a gente deixa de fazer o bem, nós estamos em falta também. Então aqui a gente pode ser solidário em diversas situações, não essa solidariedade que na maioria das vezes entendemos como dar alguma coisa que está faltando. Isso também é importante, mas às vezes não criticar também é uma forma de solidariedade, não é? Entender a posição do outro, não julgamento. Não é? Se colocar no lugar do outro, a empatia, né? Não propagar a fofoca, a maledicência também é uma solidariedade. É um carinho, é um amor, é o respeito pelo outro. Agora, se a gente fosse
temos ainda pouco tempo, mas se a gente fosse falar brevemente, rapidamente, né, sobre a questão da reencarnação e do sentimento de solidariedade, o que a gente poderia pensar sobre isso? Então, a reencarnação, ela é a justiça de Deus. Deus é solidário conosco. Ele se coloca assim, puxa, vamos dar outra oportunidade? Meu filho, ele está indo por um caminho que não é bom, mas ele vai ter uma oportunidade de ressarcir, né? Lembrando que nenhuma ovelha vai se perder. Todos nós teremos oportunidade de crescermos, de melhorar. Então, a justiça da reencarnação é do amor de Deus para conosco, em dar novas oportunidades de aprendizagem. Então, se nós fôssemos fazer um resumo de tudo isso que nós falamos hoje aqui no nosso tema desse quadro, entendemos então que a solidariedade, no primeiro momento, ela é construída como um dever, porque temos leis sociais de interação com o outro. Depois, nós vamos evoluindo moralmente e vamos naturalmente sendo solidários, porque conseguimos nos colocar no lugar do outro. A reencarnação é o caminho para isso. Nós nos tornamos solidários porque, por nossa vez, também passamos sofrimento e precisamos que os outros sejam solidários conosco. Só assim iremos crescer, né? Juntos. Sejamos solidários então, Mariana. Um abraço a todos, muita paz. Jornal Comunicação Espírita. Nesta edição, na matéria de capa, a pandemia volta com força. No editorial, os últimos 2 anos da AD Paraná e os 2 próximos. Ainda, o quebra-cabeça das leis naturais e muito mais. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá! Para o quadro Fonte Allan Kardec, desta vez, trouxemos o tema Dar e Fazer. A todo instante, no nosso cotidiano, estamos sempre fazendo ou doando algo. A pergunta é: como fazemos e como damos este algo? Há muitos anos, um amigo foi convidado para fazer parte de um grupo que visitava um lar, cujas crianças necessitavam de auxílio no sentido de recreação, um lanche, ler histórias, enfim, elas não estavam ali para serem adotadas, mas precisavam de muitos voluntários para as atividades diárias. E este grupo fazia a visitação mensalmente. Este amigo convidado de pronto recusou o convite. Depois, passado um tempo, refletiu sobre a situação porque não se achava pronto para a tarefa. Como geralmente nós costumamos justificar e dizer que quando o trabalhador está pronto, a tarefa aparece. Porém, nós sabemos que jamais estaremos prontos verdadeiramente. Necessário nos doarmos do nosso tempo, das nossas disposições, da nossa boa vontade, e com o tempo nós vamos nos aperfeiçoando. Na obra Alma e Coração, Emmanuel fala o seguinte para nós: se deixas o coração naquilo que dás e fazes, realmente ninguém poderá prever os celeiros de bênçãos que te advirão da semelhante atitude. Por mais que nós não sejamos especialistas naquilo que nos colocamos para fazer, se nós empregamos a nossa vontade, se nós desejamos verdadeiramente, colocamos amor naquilo que queremos dar, que queremos fazer, somos amparados, tanto no plano espiritual quanto no plano físico. Muitos são os amigos que estarão ao nosso redor para nos auxiliar. A doutrina espírita nos esclarece da importância
de sermos trabalhadores, mas esse trabalhar necessita que as nossas ideias, que os nossos pensamentos, que ao falarmos e especialmente nas nossas atitudes, ali empreguemos o melhor de nós. Que nós façamos tudo com boa vontade, com amor, com fraternidade. Por isso, Emmanuel ainda fala no texto o seguinte: é importante tudo o que dás e fazes. No auxílio ao próximo, todavia, é sempre mais importante para os outros e a favor de ti mesmo a maneira como dás isso ou fazes aquilo. De vez que todo benefício sem amor é comparável ao poço raso, cujas águas de ontem secam hoje por falta de vida e circulação. Que todos nós, ao fazermos algo ou darmos algo, impregnemos tudo com muito amor. Nas nossas tarefas, nas nossas escritas, enfim, em qualquer coisa que formos fazer ou dar. Muita paz, muita luz a todos e uma ótima semana. A Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná precisa de você para manter no ar este programa. Faça contato pelo e-mail adpr@adpr.org.br ou pelo WhatsApp 41 98 777 2201 e obtenha mais detalhes. Além de doações avulsas, você pode colaborar veiculando anúncios publicitários como forma de apoio cultural. Divulgue o seu produto ou serviço para toda a região metropolitana de Curitiba, com alcance nacional pelo nosso canal no YouTube. Os valores dos anúncios são incríveis, muito abaixo dos praticados no mercado. Informe-se. Ajude você também a fazer o diálogo espírita cada vez melhor. Olá, amigos. No quadro O Espiritismo Responde de hoje, nos encaminharam a seguinte pergunta: como é que Deus permite a guerra? Como é que Deus, sendo bom, permite que tantas pessoas aparentemente inocentes desencarnem nesses grandes movimentos da violência coletiva? Como é que Ele não impede a humanidade de chegar a esse abismo de ódio, de violência, de horror? Segundo os espíritos, todos nós fomos criados simples e ignorantes e destinados ao progresso. Esse progresso, a princípio pelas leis divinas, poderia ser pacífico, poderia ser de aquisição gradativa, de conhecimento, de generosidade. Entretanto, muitos espíritos se desviam no seu caminho evolutivo pelo exercício da sua liberdade e buscam o bem para si mesmos, geralmente com desrespeito ao bem alheio. E isso é que é o mal, o bem exclusivo para os próprios interesses, para a própria vontade, sem pensar naquilo que se deixa de oferecer ao outro, naquilo em que se invade a esfera do direito alheio. A humanidade, ao longo dos seus períodos evolutivos, sofre diversos tipos de cataclismas, diversos tipos de violências da natureza, em que Deus, de alguma forma, modifica a face do próprio globo terrestre e impulsiona a humanidade à busca por soluções, até para evitar ocorrências similares no futuro, que levam ao progresso. Esses cataclismos, essas mortes violentas, elas não ocorrem, segundo os espíritos, para aqueles que não estão ou que não têm sua programação de vida o desencarne daquela forma. Portanto, nos cataclismos naturais não há vítima inocente, por assim dizer. De alguma forma, segundo o Livro dos Espíritos, aqueles que desencarnam estão na sua programação de vida voltar ao plano espiritual naquele momento e daquela forma. Na guerra, nós temos a responsabilidade, a decisão pessoal de alguns líderes, que por egoísmo, ainda pela busca do predomínio do mais forte, porque se acreditam fortes,
resolvem menosprezar a vida e o direito alheio. Temos também a responsabilidade de todos aqueles líderes que poderiam, com um esforço maior, ter evitado a violência desencadeada e não empregaram todo o seu esforço tentando preservar os seus interesses pessoais ou das suas nações. Então, na guerra, nós temos um acréscimo de responsabilidade para aqueles que vão responder pela violência perpetrada e que têm responsabilidade pessoal na má decisão tomada de impedir a liberdade de outros povos, de tirar a vida de outros seres semelhantes, com o mesmo direito à vida que os seus próprios entes queridos. Porém, segundo o Livro dos Espíritos, estão sujeitos a encarnar em regiões que podem estar também sujeitas a essas violências, espíritos que pedem em sua programação de vida passarem por provações determinadas, porque de alguma forma, em seu passado longínquo até, tiveram responsabilidade pessoal na opressão de outros povos. Assim, a rigor, sofrem a morte pela guerra, sofrem a violência, espíritos que puseram na sua programação de vida a expiação, a provação, para ascenderem mais rapidamente. Isso não tira a responsabilidade nossa, social, da humanidade em conjunto, por permitirmos ainda que esse estado de barbárie se instale, e muito menos permite que escapem à sua responsabilidade pessoal todos aqueles que, colocados por Deus temporariamente no governo de povos, desprezam o direito à vida e à liberdade alheia. O que nós podemos fazer? Podemos orar por aqueles que partem, mas podemos trabalhar pela paz em nossos pensamentos, na educação dos nossos jovens, na divulgação das ideias sadias. Vamos trabalhar pela paz também, socorrendo aqueles que precisam de nós, nos grandes movimentos de generosidade e de voluntariado que nós vemos chegar como mãos de Deus, aqueles que perderam tudo. Muita paz, fiquem conosco. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEPR no YouTube. Cada povo tem o governo que merece. Nós debatemos este assunto aqui no programa anterior, no tema livre do dia 19 de março. Vocês devem estar lembrados. Citamos inclusive uma frase de Platão, que mais popularmente é conhecida como dizendo que o mal da política é que aqueles que não gostam dela são governados por aqueles que gostam. O enunciado verdadeiro nós colocamos no programa passado, é um pouquinho diferente, mas o sentido é o mesmo. Às vezes ocorre que o tempo do nosso programa é insuficiente para desenvolvermos melhor as nossas ideias. Por isso aproveito essa oportunidade, este espaço, para tecer mais alguns comentários. Quando repetimos que, de alguma forma, cada país, cada estado federativo, ou cada município, acaba sendo governado por pessoas que são reflexo da própria sociedade, em primeiro lugar, nós temos que levar em conta o seguinte: da mesma maneira que a regra é válida para os maus governos e maus governantes, também o é para os bons governos e para os bons governantes. Portanto, algumas sociedades utilizam-se bem ou não do seu direito ao voto, do seu livre-arbítrio, a sua vontade de escolha das pessoas competentes e virtuosas para representá-las ou não. Nós falamos naquele programa sobre as questões culturais envolvidas, bem como da predominância de valores éticos presentes ou não no seio de algumas dessas sociedades. E nós exemplificamos também em outra oportunidade que as autoridades governamentais e administrativas de alguns países, como a Suécia, a Dinamarca, a Noruega, a Finlândia, a Islândia e tantos outros,
possuem excelentes políticos, honestos, dedicados à busca do bem comum, que não se cercam de mordomias, usam transporte público para se locomover para o trabalho, têm um número mínimo de auxiliares, vivem modestamente e, em caso de cometer algum deslize de conduta durante o exercício dos seus cargos, são severamente punidos, porque lá as leis são justas, respeitadas e cumpridas. Semelhança nenhuma com o nosso Brasil, não é mesmo? E por quê? Porque nós possuímos um baixo nível de instrução e de educação, não nos interessamos por política, escolhemos mal os nossos representantes, não fiscalizamos as suas atuações e somos coniventes com seus desmandos, e se pudéssemos estar no lugar deles, faríamos a mesma coisa. Somos o povo do jeitinho, do menor esforço, da inteligência e da criatividade colocadas a serviço dos golpes e de fraudes de todo tipo. E gastamos pouco tempo em ler e estudar e muito em tentar passar a perna nos outros. Claro, você não é assim, eu não sou assim, a maioria não é assim, mas infelizmente uma minoria se impõe e acaba prevalecendo. A gente lembra aqui da questão 932 do Livro dos Espíritos, que diz que a causa do predomínio dos maldosos na sociedade, dos egoístas, desonestos, etc., etc., é porque os bons são tímidos e os maus são intrigantes e audaciosos. Ou seja, cumprimentam eles que os tímidos, aqueles que gostam de ficar no seu cantinho, que não querem se envolver com nada, que querem apenas cuidar da sua vida, que não querem ser incomodados, acabam contribuindo para que a sociedade tenha essas mazelas que afetam a eles próprios, se eles às vezes não percebem isso, e muito mais o organismo social como um todo. Por outro lado, os intrigantes e audaciosos, os colocados, digamos, do lado do mal, são os espertalhões, são aqueles ágeis, aqueles que estão sempre à espreita de uma oportunidade para prejudicar os outros, para quebrar regras, para passar por cima dos direitos alheios e de serem sempre os beneficiados e ficarem por cima. Então a solução é essa. Nós não podemos ser coniventes, não podemos ser tão tímidos, nós temos que buscar o nosso espaço, o nosso lugar ao sol, fazer valer os nossos direitos e impedir que os maus cheguem ao governo. Temos que fazer boas escolhas e temos que passar isso. Isso vai desde o jovem que vai votar pela primeira vez aos 16 anos, até aquele que, mesmo não tendo necessidade, obrigação por lei de votar, e ninguém condenaria ele nesse caso, mas se possível ele que também participe, que vote, porque a sua experiência vai contar muito. Então nós voltamos a falar sobre isso. Nós estamos em um ano eleitoral, onde pessoas serão colocadas nos postos de direção e os nossos destinos, dos nossos familiares, o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, dependem muito. Não é só nós que fazemos o destino, não é só Deus que traça o destino para nós. Estas pessoas, nós dependemos das suas atitudes. Portanto, vamos procurar sair um pouco do nosso campo de timidezes e nos tornarmos mais participativos. Boa semana a todos.